Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite a todos, são 6h03 e eu tô aqui lado a lado com a Carol Moran, tenho que ficar meio de lado mesmo em relação a ela por causa da câmera, mas a gente está aqui no mesmo estúdio, porque hoje vai ser ancorado a partir daqui o Viva Voz completo. Boa noite, Carol. Tudo bem, Vera? Bem-vinda, boa noite para você, de novo para os ouvintes, aqui na expectativa pelo Copom. Vamos ver se dá tempo ainda no Viva Voz de trazer a decisão, né? Vamos ver se dá tempo de ser no Viva Voz ou se vai ficar para o ponto final depois, porque hoje o Viva Voz vai ser um pouquinho mais curtinho. Tem a entrega do prêmio Faz Diferença aqui do Grupo Globo, do Jornal Globo, e eu vou ser uma das pessoas que entregam, não sei como se fala, entregador é feio, mas eu vou ter que sair um pouquinho antes, mas até lá tem muita notícia e muita informação aqui no Viva Voz, porque teve reunião dos ministros do Lula, dos líderes do Lula, para tentar sair ali da encruzilhada de encontrar receitas para bancar a desoneração da folha de pagamentos, para anunciar cortes de gastos aí que o mercado está cobrando. E enquanto o Copom não vem, a Isa Staciarini nos conta como é que foi essa reunião e qual é o clima. Boa noite, Isa. Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha em busca aí de medidas, para reduzir gastos. O presidente Lula debateu hoje com ministros da área econômica e também social a necessidade de identificar possíveis fraudes em programas sociais. A ideia é fazer um pente fino em benefícios, tanto sociais quanto assistenciais. Uma das pessoas que participou do encontro me disse de forma reservada hoje à tarde que no encontro, o presidente repetiu o esforço pela qualidade nos gastos, ou seja, assegurar direitos a quem precisa e onde tiver fraude, corrigir. O Ministério, aliás, do Desenvolvimento Social, por exemplo, retirou 3.700.000 famílias que estavam inscritas de forma irregular no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais, isso desde o ano passado. Na reunião, Lula cobrou que não se pague o benefício a quem não tem direito, mas que o governo mantenha o programa de busca ativa para incluir quem precisa. A reunião ocorre em meio ao debate sobre corte de gastos no governo, com foco de revisar despesas sociais que são pagas de forma irregular e com a ideia de fazer novos cadastros de programas do governo. Participaram da reunião os ministros da Previdência Social, Carlos Lupe, do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, além de Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck. Vera. Isa, mas então parece que o presidente não deu aquele sinal verde para cortes mais amplos, por exemplo, em previdência dos militares, você fazer algum tipo de desvinculação de receitas. Nesse sentido, nada feito, é isso? Nada feito, Vera. Isso pode ser até um programa a médio e a longo prazo, pelo que eu ouvi. Isso porque, em outra frente, Lula indicou a interlocutores que uma provável reforma na Previdência dos militares só vai ocorrer na esteira da revisão de gastos em outras áreas do governo, inclusive na econômica. Além disso, a mudança na Previdência das Forças Armadas não ocorreria agora, a curto prazo, e seria feita de forma mais abrangente. O ministro, a par das discussões, me disse, inclusive numa resposta a uma pergunta que eu mandei, que não é a Previdência dos militares sozinha que vai resolver todos os problemas. A ideia do governo é fazer um pente fino nas aposentadorias, por exemplo, para checar se existem pagamentos irregulares, benefícios que possam, porventura, ser cancelados. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, chegou a projetar que uma revisão no Bolsa Família, por exemplo, poderia gerar uma economia de cerca de 7 bilhões de reais por ano. Vera e Carol. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Eu também conversei hoje com ministros que disseram a mesma coisa que a Isa apurou, que
o dinheiro, a economia, o corte virá de fraudes, de benefícios pagos em duplicidade, de benefícios pagos a pessoas que já morreram, etc. Mas o alcance disso, Carol, é muito limitado, muito baixo. Perguntei da Previdência dos militares, não, aí não. Vai desvincular receitas de saúde e educação, o que eu também acho questionável, tá? Do ponto de vista ali do que se espera de um governo. Não, nem pensar. Vai desvincular o BPC, que é o benefício de prestação continuada? Não vai ser por aí. Então, os grandes gastos... vai cortar alguma coisa de investimento, do PAC, etc. Não, o presidente não quer nem ouvir falar em corte de investimentos. Então, o cobertor é muito curto para se chegar ao volume que precisa chegar para você, por exemplo, fazer frente à desvinculação, à desoneração da folha de pagamentos. São 26 bilhões só nesse ano e uma coisa que se prorroga até 2027. Aquela ideia, o Senado vai ajudar a apontar as fontes de receita. Só que as receitas que o Senado está apresentando não são receitas chamadas perenes, ou seja, não são receitas que se repetem ano a ano, porque esse é um gasto que vai se repetir no ano que vem e em 2026 e 2027, pelo menos, se não for prorrogado de novo. Então, ninguém está chegando a uma equação para fazer frente a esse gasto. E aí, o que pode acontecer? Bom, no pior das hipóteses, não vai haver um acordo e vai voltar a vigorar a liminar do ministro Cristiano Zanin, que foi suspensa por 60 dias para que se chegasse a esse entendimento. E aí, a liminar dele é no sentido de que a desoneração é inconstitucional. E aí, acabaria tudo. Ou seja, empresas, setor econômico ainda estão num terreno de grande instabilidade e insegurança jurídica, porque ninguém sabe dizer de onde vai sair o dinheiro para bancar a prorrogação desse benefício, Carol. Esse negócio da aposentadoria dos militares é um vespeiro, né, Vera? Claro, sozinho não vai resolver, mas simbolicamente é importante, né? A despesa com os militares da reserva subiu 84% nos últimos 10 anos, segundo os números do TCU. Aquela última reforma deu uma série de benefícios, né? Cortou da população civil, botou idade mínima para os militares, acabou ficando melhor. Não dá para negar que pesa, né? Pesa. Até para os servidores civis teve alterações. Só os militares foram poupados. E ainda receberam alguns outros benefícios que ampliaram esse gasto, como você bem trouxe. Mas a fonte com a qual eu conversei hoje repetiu que o ministro José Múcio da Defesa está num amplo lobby, num trabalho muito ativo para que não se mexa nisso agora. Tem dito dentro do governo que conseguiu pacificar a situação nas Forças Armadas, ali desarmar os ânimos e que isso seria voltar a estaca zero, estabelecer de novo um clima de beligerância em relação ao Lula, em relação ao governo, e é tudo que o governo não quer de fato nesse momento, Carol. É difícil, hein, Vera? Não tem notícia boa aí, né? Não tem um caminho bom. São mais notícias. O governo vai ter que escolher qual é a má notícia que ele vai querer dar, né? Porque ou corta alguma coisa ou vai enfrentar as pressões na área fiscal, como o mercado já vem sinalizando, né? É isso, mas a fonte que eu falei hoje estava otimista com os números do Datafolha ontem, dizendo que a situação para o governo melhorou, acabou aquela pressão com a inflação de alimentos, não tem mais desgaste por conta da saidinha, e o governo também, a ação do governo no Rio Grande do Sul conseguiu ser eficaz. Eu falei, bom, e a dificuldade de articulação no Congresso? Não, vai votar a reforma da tributária, regulamentação da tributária na Câmara antes do recesso. Então, hoje estava um climinha de otimismo. Eu falei, a situação do ministro? Ele andou muito chateado nas últimas semanas, mas essa semana já voltou a conversar bem com o presidente Lula e está de novo bem. Então, esse foi o ânimo que, pelo menos, eles procuraram transmitir. Não condiz com a realidade, não condiz nem com o mercado, que hoje passou o dia de novo em turbulência à espera do Copom. Mas eles estão procurando adotar um discurso um pouco mais otimista para a gente, para a gente entender aí o que eles estão pensando. E a gente continua em Brasília, porque a Santa Samantha Klein está no Supremo Tribunal Federal, que hoje está votando lá uma série de coisas de previdência, mas houve uma reunião do ministro Alexandre de Moraes com representantes do Conselho Federal de Medicina a respeito de um outro tema bastante espinhoso, que é esse tema do aborto.
cujo estopim para toda a confusão que a gente tem visto foi justamente uma decisão do ministro. Como foi essa conversa, Samantha? Boa noite. Muito boa noite, Vera e Carol. Foi uma conversa amistosa, foi no intervalo do julgamento que acontecia aqui no Supremo Tribunal Federal, ou seja, naquele intervalo de plenário, os ministros têm audiências. Os integrantes do Conselho Federal de Medicina apresentaram, então, as suas argumentações contra a assistolia fetal, que é justamente uma técnica considerada segura, que é utilizada há décadas para a realização de abortos legais para mulheres grávidas, então, após estupro e depois de 22 semanas, pois é quando o feto já está, então, num estado mais avançado. Essa técnica ela é utilizada para a realização desses abortos. A assistolia fetal ela passou a ser muito discutida desde que a Câmara dos Deputados aprovou a urgência da tramitação do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas ao homicídio. E como você mesma referendou, Vera, essa visita ocorre depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a pedido do PSOL de forma liminar uma decisão do Conselho Federal de Medicina proibindo a técnica. E dias depois, vimos como uma resposta a articulação da bancada evangélica com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para a tramitação do PL 1942, que no final das contas vimos ontem que não foi arquivado, mas se criou uma comissão para estudar esse assunto que foi jogado para o segundo semestre. O presidente do Conselho, José Irã da Silva Galo, disse que a opção é não fazer aborto nestes casos. Ele deixou bem claro, os jornalistas, eu, outros colegas aqui, setoristas do Supremo, questionamos, mas qual é a alternativa? Ele diz que a opção é a indução do parto, cuidados na sequência em UTI neonatal, segundo ele, a tecnologia dá conta para o resto do desenvolvimento da criança, e encaminhamento para a adoção, ou seja, seria crianças sem pai nem mãe, e também não realização do aborto no caso de uma mulher que não queira, ser revitimizada após um estupro. Durante o encontro, o ministro Alexandre de Moraes não manifestou juízo a respeito dessa técnica, lembrando que ele teve uma decisão apenas liminar e que o julgamento agora vai a plenário em data que ainda não está definida. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Nessa decisão do ministro, que liminarmente decidiu que o CFM não tem prerrogativa para decidir sobre isso, ele não entrou no mérito ético sobre a assistolia fetal, se ela é possível, se não é possível, o que deve acontecer depois. E nem o CFM, me parece, Carol, que tem como avançar no ponto que esse médico está avançando, dizer como tem que ser o parto, que depois a criança tem que ser encaminhada à adoção. Isso é uma questão legal que realmente tem que ser o parlamento ou o Supremo. Qual é o problema? A lei hoje, como ela está, ela prevê os casos de aborto legal e não fala até qual semana eles podem ser realizados. Então tem aí uma controvérsia entre o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a criança tem de nascer e ser encaminhada para a adoção. Não é isso que a lei diz hoje em dia. E o que o projeto que está em discussão no Congresso faz é não só, na prática, proibir o aborto após 22 semanas, o que não é proibido pela lei, como tornar a mulher, caso ela seja denunciada, uma ré por homicídio simples. Então, é algo bem além, inclusive, do que esse médico está dizendo. Então, tem várias frentes discutindo o mesmo assunto, sem levar em conta que a violência existe e que ela atinge essa mulher tão fortemente. Então, é uma discussão complexa. Eu sei que não é um procedimento simples, você parar o coração de um feto para promover um aborto, não é simples, mas a gente vê casos ali dramáticos em que a gravidez chega até essa idade gestacional, a revelia da menina ou a revelia da mulher, e isso está sendo deixado de lado tanto pelo CFM quanto pela Câmara.
E vale lembrar, né, Vera, que quem defende esse projeto está se escorando nessa resolução do CFM para dizer que é uma decisão com base científica. Mas é um parecer do CFM que vai contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A Federação Internacional de Ginecologia condenou essa restrição no Brasil, diz que é antiético e que contradiz as evidências médicas. Então, é um parecer de um órgão e que durante a pandemia já vinha adotando posicionamentos enviesados e ideológicos, né? Questionando vacinação de crianças e, mais uma vez, se posiciona de uma forma que contraria as evidências médicas e que contraria o que diz a Organização Mundial da Saúde, né? Exatamente, Carol. A sistolia fetal é o procedimento que a OMS recomenda nesses casos de aborto tardio, de uma gravidez que avançou demais. A gente continua agora falando de Brasília, porque temos aí outros assuntos na pauta. Ainda não é o Copom, porque ainda não tem... a gente vai para São Paulo. A Júlia Castello, nossa repórter de São Paulo, acompanhou uma declaração do governador Tarcísio de Freitas, que ontem foi citado pelo presidente Lula na entrevista à CBN, por conta da sua aproximação, da sua proximidade com o Roberto Campos Neto. E hoje o Tarcísio meio que respondeu. Júlia, conta pra gente, o que disse o governador? Oi, Vera, uma boa noite para você, uma boa noite para Carol, uma boa noite para os ouvintes. É isso, Vera, antes da gente comentar, né, do que o Tarcísio falou na reunião mais cedo, só chamar a atenção que o Tarcísio de Freitas, ele vai realizar hoje um jantar com a liderança dos partidos aliados a Ricardo Nunes para definir o vice na tentativa de reeleição do prefeito de São Paulo. O encontro vai ser hoje à noite, inclusive estou indo agora para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, né, estadual, onde vai ter aí essa reunião para confirmar o aval para que o coronel Ricardo Melo Araújo, do PL, fique com a vaga. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e referendado por Tarcísio, mas ainda enfrenta a resistência do União Brasil e na Câmara dos Vereadores. Tarcísio apontou que conversou com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, sobre o caso. Vamos ouvir. Ir ou não ficar, vai ter candidatura própria ou vai com outro candidato, não existe isso mais. A grande questão é, independente da decisão que for tomada, vai estar todo mundo unido. Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo uma vontade de construir o consenso. Conversei com os dirigentes partidários, inclusive do União ontem. A conversa foi excelente. Obviamente, existe às vezes um pouco de divergência qual é o melhor nome. Agora, não há divergência quanto a qual é o melhor projeto. Nome para vice, a gente vai procurar definir e vai definir rápido. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Vera, Milton Leite, é uma das principais lideranças, né, no União Brasil Paulista e tem sido aí uma das principais resistências ao coronel Melo Araújo como vice. Milton Leite almejava, né, o posto de vice para ele, ou ao menos para alguém do União Brasil. Mas neste momento o partido tenta apenas articular alternativas no lugar do coronel, mesmo que de outros partidos. Milton Leite sugeriu, por exemplo, as vereadoras Ruth Costa e Soraya Fernandes, do PL, ou o coronel Salles, do PSD. A CBN apurou que há resistência ao coronel na Câmara Municipal por causa da época que ele presidiu a CEAGESP na gestão de Jair Bolsonaro. A visão que o Melo Araújo é truculento e difícil de negociar. E aí, Vera, como você me chamou na minha entrada, na agenda hoje, né, mais cedo, o Tarcísio comentou que o presidente Lula está viajando ao colocá-lo como candidato à presidência. Como você falou, Vera, ontem em entrevista à CBN, né, o Lula elencou o Tarcísio como possível adversário em 2026. O governador não rebateu, só disse que o presidente pode citá-lo à vontade, demonstrando que ele não iria entrar nessa discussão. É um país que está com a inflação controlada. Num cenário de inflação global, não é à toa que ele foi eleito, 3 vezes o melhor banqueiro central do mundo. Não é pouca coisa. Eu considero um motivo de orgulho. Então eu tenho orgulho. Por isso que eu fui lá render minha homenagem como amigo e sem nenhuma conotação política. Ontem, o presidente Lula, em entrevista à CBN, acabou tecendo... Não vou nem comentar. Por isso. O senhor não quer falar sobre o assunto? Não, vale a pena. Ele citou o senhor também, né, no caso. Pode citar à vontade. Ele também comentou na entrevista, te colocando como possível adversário para 2026. Tá viajando.
Tarcísio, Vera, também teceu vários elogios ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi criticado por Lula na entrevista de ontem. O petista afirmou que o governador de São Paulo tem mais influência nas decisões do Banco Central que ele, como presidente. Lula ainda alegou que Tarcísio era a favor da taxa de juros alta. Vera. Obrigada, Júlia, pelas suas informações. Tá viajando é curto e grosso. Viajando na maionese. Achei engraçado, porque não é muito um linguajar que o Tarcísio use normalmente. Foi bem carioca nessa, né? Foi. Tá viajando. Viajandão. Mas é engraçado que ninguém é candidato, né? O Lula também fala, não, eu não vou, só se precisar, se tiver que enfrentar os trogloditas, mas se tiver outra eu não quero. O Tarcísio também tá viajando, ninguém é candidato, né? Nessa hora ninguém é. O único que gostaria e que tá em campanha e que queria ser candidato é o Bolsonaro, que tá inelegível. Que não pode. Esse daí não pode. Mas segundo o PL, você viu a propaganda do PL que tá rodando, o Valdemar falando que quem vai escolher o candidato é o Bolsonaro, que o PL gostaria aparece, que fosse ele. Fala e tudo mais, né? Exatamente. Hoje eu conversei sobre isso, se não seria um erro, né? Porque eu escrevi a respeito, falei ontem aqui no Viva Voz, já colocar o Tarcísio como opositor. O que eu ouvi o presidente tinha que falar, porque é muito impróprio o presidente do Banco Central e o governador ficarem nesse converscote e se aventar a possibilidade dele ser ministro da Fazenda do Tarcísio e ele não desmentir, não falar nada. Então, o presidente achou que deveria se posicionar. O problema é que quando o Lula fala, ele autoriza toda a galera do PT a também falar. Então, tem ameaça de entrar com ação na justiça, tem uma live marcada da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do presidente do IBGE, Márcio Pockmann, que não tem sentido você imaginar uma live em que o presidente do IBGE vai comentar a decisão do Copom, mas está marcada essa live para depois do anúncio da decisão do Copom, logo mais. Então, o PT está em polvorosa, isso não ajuda em nada nem o governo e nem o mercado. O dólar está lá nas alturas, vai continuar nas alturas. Isso é um tiro no pé atrás do outro, mas é o que está acontecendo. Vamos fazer aquele nosso break, já repórter CBN, e a gente volta com o Pablo Hortelado logo depois do intervalo. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Boa noite, Pablo Hortelado. A gente já estava com saudade de você. Na semana passada o Pablo teve um compromisso, não pôde participar com a gente, mas está de volta hoje. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite. Pablo, a França convocou chamou eleições parlamentares. Eu queria ouvir de você o porquê que isso aconteceu e o que pode acontecer nessas eleições parlamentares que não são nada triviais. Pois é, Vera, não são nada triviais, são eleições históricas e estão deixando a situação muito instável, muita gente preocupada lá na França. O que aconteceu foi o seguinte, no começo aí do mês, a gente teve eleições europeias para o Parlamento Europeu e a extrema-direita elegeu o maior número de deputados nessas eleições. Logo depois que saiu esse resultado, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele resolveu antecipar as eleições para o parlamento francês, alegando que ele queria esclarecer o que pensa a população. Ele pode fazer isso porque lá é um sistema semipresidencialista, então ele pode dissolver e convocar eleições parlamentares. Ninguém entendeu muito bem qual é o cálculo político do Macron, né? Tem muitas especulações sobre o que ele estava na cabeça quando ele convocou as eleições nesse momento que a extrema-direita tinha tido um resultado tão positivo. Tem uma linha que acredita que o que ele estava querendo fazer é o seguinte, ele queria desgastar a extrema-direita, obrigando esse grupo político a governar o país em circunstâncias adversas, meio difíceis, né? Obrigando eles a fazer política pública e com isso se desgastar aí nesse período que vai de agora, né? Porque essas eleições vão acontecer agora no final do mês, até as eleições presidenciais que são em 2017. Essa é uma linha assim, de interpretação porque ele faria. Tem uma outra linha que acha que o Macron calculou que esse voto era um voto isolado, um voto de protesto, e que numas eleições parlamentares, sobretudo no sistema francês, que é complicado, ele é distrital em 2 turnos,
a extrema-direita não ia se dar bem, esse sistema favoreceria candidatos centristas ou do grupo do Macron ou em aliança com o grupo do Macron, e o Macron conseguiria conquistar maioria que ele não tem no parlamento. Ele está governando com minoria no parlamento. E ele está num momento extremamente desgastado. O Macron só tem 30% de apoio, fez uma reforma da Previdência muito impopular, reduziu o seguro-desemprego, antagonizou com organizações de direitos humanos, adotou um discurso esquisito aí de imigração. Então ele está num momento muito enfraquecido, né? E as pessoas não estão entendendo direito que tipo de cálculo político ele fez ao convocar eleições parlamentares nesse momento. As pesquisas estão dando resultados muito surpreendentes. A Reunião Nacional, que é o grupo de extrema-direita, né, da Marine Le Pen, está com 33%, aí depende aí do Instituto de Pesquisa, mas ela está com alguma coisa aí como 1/3 dos votos. Isso forçou, diante dessa ameaça aí da extrema-direita chegar ao poder, a esquerda toda se uniu, né, formando o que eles chamaram de nova Frente Popular, né, remetendo aí à Frente Popular histórica dos anos 30, que se uniu para combater o fascismo, né? Então nesse grupo está a França Insubmissa, de extrema esquerda, estão os verdes, estão os socialistas, estão comunistas. Todo esse grupo aí está com alguma coisa como 27%, 28% dos votos. O grupo do Macron está só com 18%, e os republicanos, que seria centro-direita, rachou. Uma parte está apoiando a extrema-direita, a outra parte vai tentar concorrer, não se sabe muito bem como esse grupo vai ficar. A possibilidade da extrema-direita chegar ao poder na França e eleger o primeiro-ministro são reais. E aí, quem seria esse candidato aí a primeiro-ministro? O que ele está propondo, hein, Pablo? Então, Carol, essa é uma grande novidade, né? A extrema-direita, o partido tradicional de extrema-direita, que era a Frente Popular, era um partido racista, antissemita, né, do Jean-Marie Le Pen, ele foi mudado, né, a filha dele, a Marine Le Pen, herdou o partido do pai, tomou o partido do pai e reformou, tornando ele um pouco moderado, digamos assim, menos abertamente xenófobo, antissemita, a tal ponto que pesquisas, pela primeira vez, pesquisas de opinião deram que o partido dela reformado, né, que é a Reunião Nacional, as pesquisas estão indicando que, pela primeira vez, a maioria da população não considera o partido um risco para a democracia francesa, né? E isso é uma virada histórica. 45% não consideram um risco, só 41% consideram o partido dela um risco para a democracia. Ela indicou para presidir o partido um jovem de 28 anos, chama Jordan Bardella. Ele é um rapaz de família de imigrantes italianos, criado num subúrbio pobre de Paris, né, Seine-Saint-Denis, e é muito jovem, bonitão, muito elogiado pelas mulheres e tem uma história de vida de ter sido criado no subúrbio, de ser filho de imigrantes e de ter uma infância pobre. Esse perfil biográfico despertou o interesse da Marine Le Pen. Ela adotou esse rapaz, concedeu a ele a liderança do partido, a presidência do partido, e ele é um indicado, e se eles ganharem maioria nas eleições, ele vai ser o primeiro-ministro da França. Muitos perfis biográficos saíram na imprensa e todos eles enfatizam que o Bardella não tem convicções políticas muito sólidas, que é um pouco oportunista e que ele é uma espécie de fantoche nas mãos da Marine Le Pen. A Marine Le Pen não vai ser primeira-ministra porque ela está de olho em 2027 para tomar o lugar do Macron e tomar o poder de fato, que é o poder da presidência, que ali é um regime semipresidencialista. Então a ideia dela é primeiro fazer o primeiro-ministro e daqui a 2 anos e meio levar a presidência com o Bardella preparando o caminho para ela. E o que significaria, Pablo, essa vitória da extrema-direita nessas eleições para primeiro-ministro? Eu acho que a Europa toda está extremamente preocupada porque teria um impacto enorme, né?
o programa do partido, ele é um programa realmente de extrema-direita. Ele quer endurecer leis imigratórias, quer pôr fim ao direito de nacionalidade para as pessoas que nasceram na França. A França tem isso, quem nasce na França tem cidadania francesa. E combinou essa política meio xenófoba, anti-imigratória, com uma política social forte. Quer baixar a tarifa de eletricidade, gás, combustível, aumentar os salários em 10%. Essas promessas aí, a imprensa e ONGs estão fazendo o cálculo, vai dar 100 bilhões de euros, cerca de 3,5% do PIB do país. Ninguém sabe direito como é que eles bancariam isso. Mas seria a chegada do poder da extrema-direita no coração da Europa, no segundo país mais rico do bloco, ia permitir uma aliança ali com a Itália, que também está sendo governada pela extrema-direita, com a primeira-ministra Giorgia Meloni, e poria fim à política francesa de cordão sanitário, que era uma espécie de acordo dos partidos do establishment de não deixar a extrema-direita governar, e consolidava assim a onda mundial da extrema-direita, que tem, se acontecer na França, vai se juntar à Itália, a Hungria, aqui na América Latina tem o Bukele, tem o Milei e, quem sabe, no final do ano a gente tem o Trump nos Estados Unidos. Então é muito preocupante. É um vento bem forte. Obrigada, Pablo, pelas suas informações, pelas suas análises. Era um tema que não estava tão no radar, provavelmente do nosso ouvinte. Foi super esclarecedor. Até quarta que vem. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Abração. E a gente vai diretamente para Brasília, porque saiu a decisão do Copom e a Samantha Klein já está na linha para trazer a informação para a gente. Boa noite, Samantha. Isso, Vera, boa noite. A aposta majoritária do mercado financeiro pela interrupção dos cortes na taxa básica de juros se confirmou e o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a Selic em 10,5% ao ano. Vale lembrar que desde agosto do ano passado foram 7 reduções, mas na última reunião o Copom já tinha feito um corte menor de apenas 0,25%. A grande dúvida que pairava era como os diretores votariam e votaram de forma unânime, portanto, pela decisão. Todos os diretores, incluindo tanto indicados pelo presidente Lula quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Roberto Campos Neto. O comitê optou aí, segundo o comunicado do Banco Central, por interromper o ciclo de queda de juros, destacando que o cenário global é incerto e o cenário doméstico é marcado no momento por resiliência na atividade econômica, por elevação das projeções de inflação e também por expectativas desancoradas que demandam uma maior cautela neste momento. Inclusive, eu tinha conversado mais cedo com alguns economistas, Vera e Carol, e eles me diziam o seguinte, que a partir de agora o Copom tem um olhar voltado para a inflação a partir de 2025. E como as expectativas pioraram neste momento, é aquela hora em que se segura o freio e se diminui, portanto, essa possibilidade de corte dos juros. Agora é realmente confirmar se esse cenário vai se manter assim até o final do ano e é o que a maioria do mercado aposta. Vera e Carol. Obrigada, Samantha. Caberia ao governo agora e ao PT, como se diz aí no jargão, um verbo inventado que eu detesto, desescalar essa crise, né? Uma live do PT agora, ação na justiça, não vai adiantar em nada e vai ser um vexame, porque a decisão foi unânime. Quer dizer, o Gabriel Galípolo, os outros indicados do Lula também são cupinchas do Tarcísio. Não faz sentido insistir nessa declaração que, ademais, é demeritória para o próprio presidente da República. Manda mais no Copom do que eu. Ele sabe que não funciona dessa maneira. Ele sabe que o comitê é técnico e que tem um mandato de perseguir a meta de inflação que não é definida pelo Banco Central. É definida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional, no qual o presidente do Banco Central tem um voto, mas os ministros dele, Lula, têm 2 e o Tarcísio não tem nenhum. Então, sair dessa teoria conspiratória, sair dessa politização desse assunto que é contraproducente para o governo. Então, quem apoia o governo deveria aconselhar o presidente neste sentido e aí dar os sinais de que a economia precisa para ter confiança no governo e tá aí, quem sabe, retomar o ciclo de queda dos juros, embora
já haja muito pouca gente que acredite que tem espaço para novos cortes este ano ainda, Carol, porque o ambiente se deteriorou de tal maneira, inclusive com essa pressão política indevida, que pode ser que a gente termine o ano com esses 10,5% da taxa Selic. Vamos ver. Hoje a gente acaba mais cedo, não podemos deixar de tocar Chico hoje, né? Não, aniversariante do dia, Chico Buarque de Holanda, fazendo 80 anos, em pleno vigor, plena saúde mental, plena lucidez, plena capacidade criativa ali no auge. E é assim que a gente espera que ele fique por muitos e muitos anos, um dos gênios brasileiros. Poderíamos escolher 200 canções, Nossa. Porque são todas geniais e maravilhosas, desde crônicas até músicas de protesto político, músicas de amor, músicas de exaltação, sambas. Mas eu escolhi uma que fala de vida, minha vida, olha o que eu fiz. E vamos com essa música que é do meu disco favorito dele, do meu ano, 1972. Solta aí, Wender. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens. De vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. É isso. Valeu, Vera. Amanhã você tá aqui comigo de novo? Amanhã eu tô aqui com você. Oba. E aí, sem chorinho, vamos até às 7 da noite com muita informação, prometo, tá bom? Então, mas tá agora bom. tem um prêmio pra entregar. Não vou falar, não vou antecipar aqui. Não, vou dar spoiler. Até Sem mais. spoiler. Beijo. Tchau, Bom tchau. evento. Tchau, tchau. Intervalo. Voltamos já já.